Mensagem nesta manhã é exalte a Deus por sua graciosa salvação. O tema da nossa mensagem é exalte a Deus por sua graciosa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Antes de lermos, vamos orar todos juntos. Pai amado e Deus querido, tua palavra está aberta diante de nós. E suplicamos, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito sejamos, Senhor, iluminados, sejamos, ó Deus, abençoados, para que o nosso entendimento seja aberto pelo Senhor, para que possamos aprender todo o Teu ensinamento e, ó Deus, colocá-lo em prática, sempre louvando e glorificando o Teu santo nome. Te rogamos, ó Deus, por esta bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos ler todos juntos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Exalte a Deus por sua graciosa salvação. O apóstolo Pedro aqui, nessa sua primeira epístola, ele exalta a Deus pela salvação. Vou repetir o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesta exaltação pela salvação, duas verdades são destacadas no texto, na porção separada para a nossa reflexão nessa manhã. Duas verdades podem ser aqui destacadas. A primeira, a fonte da salvação. A fonte da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa lembrar do contexto em que foi escrito ou escrita esta carta. O tempo era de tremenda perseguição, sofrimento, dor, e Pedro vai iniciar essa carta não choramingando, não se lamentando. Ele vai iniciar essa carta nesse contexto de terrível perseguição, com uma doxologia. Ele não vai começar com o homem, ele não vai começar com os problemas do homem, ele vai começar com Deus. Ele não vai iniciar essa carta apresentando as necessidades humanas, que são aqui até reais. Como eu já disse, o contexto é de perseguição, é de luta, é de dor, é de perda. Ele não inicia o texto ou a sua carta com as necessidades da igreja, mas ele vai iniciar com os louvores que Deus merece. E Pedro aqui revela a fonte da salvação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Pedro começa louvando a Deus por sua salvação. Se Deus é a fonte da salvação, nós entendemos que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado por tão grande salvação. Seu nome deve ser magnificado por um presente tão auspicioso, tão maravilhoso. O que nós aprendemos logo neste primeiro ponto, quando nós entendemos que Deus é a fonte da salvação e que, antes de qualquer outra coisa, nós devemos louvar ao Senhor. Nós entendemos aqui, por mais difícil que seja,
é que antes de apresentarmos as nossas dores, antes de apresentarmos as nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas perdas nesse mundo, nós devemos levantar os olhos aos céus e exaltar aquele que nos amou, que nos escolheu e providenciou todas as coisas para que a nossa salvação pudesse ser uma concreta realidade. Irmão e irmã, eu não estou dizendo que a gente não tem que orar ao Senhor falando das nossas necessidades. Os salmos nos mostram isso. Nos salmos nós vemos os salmistas expondo a sua dor, falando das perseguições que sofrem de seus inimigos. Davi é um exemplo clássico. Salmo 8, Salmo 9, Salmo 10. Davi falando, Deus, olha os inimigos, eles estão me perseguindo, são muitos, estão à minha volta. Mas, à luz do Novo Testamento, nós vemos que devemos, antes de qualquer outra coisa, exaltar a Deus, por quem Ele é, pelo que Ele tem feito por nós, e ao exaltarmos ao Senhor, ao nos lembrarmos dos seus feitos, e o maior deles é a nossa salvação em Cristo Jesus, todas as dores vão se tornar menores. Não é que elas vão deixar de existir, mas à luz da glória de Deus, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades serão mais suportáveis. Não sei se foi falando com o presbítero Anderson, ou se foi falando com o presbítero Natan. Me lembro de recentemente ter comentado sobre um grande pastor puritano, eu gosto muito dele, muito, chamado Richard Baxter. Ele escreveu, dentre várias obras, O Pastor Aprovado, que foi relançado agora recentemente como O Pastor Reformado, que é uma obra diretamente para aqueles que decidiram abraçar o ministério, foram chamados para o ministério, mas essa obra serve para toda a igreja. Mas não é sobre o pastor aprovado ou o pastor reformado que eu queria dizer, eu queria falar sobre uma outra obra que ele escreveu quando ele fala sobre o sofrimento. E o pastor Richard Baxter, ele tinha uma enfermidade hoje tratável, ele tinha um problema nos rins, mas há 200 anos atrás, um problema dessa natureza seria algo considerado incurável, não resolvível, não solucionável. E ele vai dizer que em determinados momentos ele sentia 24 horas, 48 horas de dor ininterrupta, de dor angustiante, que às vezes o lançava no chão de dor, de agonia. Eu não tenho pedra nos rins, mas já ouvi dizer que quem tem pedra nos rins, quem já sofreu com esse tipo de dor, é uma dor angustiante, que não existe posição. O que ele tinha, uma grave inflamação renal, àquela época o deixava prostrado, e não existia remédio. Ele dizia nessa sua obra, Descanso Eterno dos Santos é o nome da obra, o Descanso Eterno dos Santos, ele dizia que o seu remédio era exaltar e glorificar a Deus, agradecendo antecipadamente pelo futuro nos céus. Quando a dor lhe solapava, ele glorificava a Deus por coisas que ele receberia no futuro. E isso era o seu remédio. Até que as crises passassem. Ele ficava refletindo e meditando no novo céus, nova terra, na cidade celestial que desceria, e isso ele meditava e glorificava a Deus, e meditava e refletia nos momentos de maior agonia e de dor. E isso se constituía em seu remédio. Talvez, irmãos, em nossas lutas, isso a começar em mim,
Porque eu sei que eu pastorei uma igreja pequena, que está em crescimento. Por ser uma igreja pequena, a gente percebe mais facilmente certas coisas. E eu louvo a Deus porque eu pastorei uma igreja que ama o seu pastor, se preocupa com ele. Porque eu já percebi, em algumas ocasiões, gente preocupada comigo, o pastor chegou hoje diferente. O que o pastor tem? Eu vou lá perguntar, pergunta a ele. Eu não, perguntar a ele vai me dar um fora? Essas coisas chegam até mim. Hoje ele está diferente. Ou então alguém me liga ou manda uma mensagem. Nós estamos em oração por você. Então essa mensagem, eu acho que toda mensagem, o primeiro a quem ela deve aquecer o coração é quem vai pregar. Não adianta eu chegar aqui numa mensagem para vocês, se a mensagem não foi para mim primeiro. Se essa mensagem não me jogou no chão, se essa mensagem não me quebrantou, se essa mensagem não me alimentou, se essa mensagem não me tratou, eu não devo trazê-la ao púlpito. Porque se não alimentou a mim, não pode alimentar o rebanho. Mas se a mensagem me conduziu ao arrependimento, me conduziu ao quebrantamento, me conduziu à reflexão, se essa mensagem fez em mim e produziu remédio dentro de mim, então eu tenho que levar. Eu tenho que entregar. Então, a começar em mim, o que eu vou falar para vocês é para começar em mim. Talvez, ao invés de iniciarmos os nossos clamores a Deus, falando dos nossos problemas, nós devemos iniciar mais constantemente louvando ao Senhor por coisas que já conquistamos. Primeira delas, a salvação em Cristo Jesus. E depois por outras coisas que nós temos, que conquistamos, que nos foram concedidas, coisas que nós sabemos que nos foram entregues sem o menor esforço nosso, foi obra do Senhor e ficamos maravilhados. Aí depois, nós ficamos como salmistas. Já viu que muitos salmos começam com dor, com lamento, depois já ele termina louvando, glorificando. O Espírito Santo nos fez lembrar que as lutas existem, mas maior é aquele que está pelejando junto conosco. Maior é aquele que está com você, pelejando com você e pelejando por você. Nós vamos nos sentir mais fortalecidos para enfrentar as nossas lutas, que são leves. A pior delas é leve em relação ao que Cristo sofreu na cruz. E são momentâneas. Se você puder adquirir essa obra, não estou ganhando nada com isso. Eu nem sei se essa obra já está em domínio público, porque é muito antiga. Se já estiver em domínio público, baixe e leia O Descanso Eterno dos Santos. Irmão e irmã, que remédio! Que remédio! Pastor Richard Baxter, O Descanso Eterno dos Santos. Se nós falamos sobre a fonte da salvação, nós devemos também olhar para esse texto, esse um versículo apenas, e ver a natureza da salvação. Primeiro, a fonte da salvação. Segundo lugar, a natureza da salvação. Pedro faz uma transição da fonte da salvação para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade, ele concretiza-se no tempo. O plano, a nossa salvação, a salvação do seu povo, foi estabelecido o quê? Antes dos tempos eternos. Se é que nós podemos assim falar, para que se torne entendível. Mas ele se deu num momento na história. A sua salvação e a minha aconteceu num tempo dentro da história. Aquilo que foi planejado no céu, realiza-se na terra. E nesse segundo ponto eu queria destacar duas verdades nesse segundo ponto quanto à natureza da salvação. Primeiro, é a regeneração que Pedro aqui cita, que esse bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua muita misericórdia, ele nos regenerou.
Nós entendemos que a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vai mudar as nossas disposições íntimas, concedendo-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, novas disposições. Nascemos de uma semente corruptível, mas somos levados a uma nova realidade incorruptível. E passamos a ter não somente um novo status, a justificação, mas também uma nova vida, regenerada. Tornamo-nos filhos de Deus, membros de sua grande família. O crente renasce para dentro de uma nova família, segundo Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Passando a estar para com Deus numa relação de filho. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. E Jesus se torna o nosso grande irmão. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Quanto à natureza da salvação, há a regeneração. Em segundo lugar, dentro desse segundo ponto, uma viva esperança. Ele nos regenerou para quê? Somos regenerados para quê, segundo o texto? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança. Efésios capítulo 2, versículo de número 12. E o filósofo Sófocles escreveu: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. Não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. Por quê? Porque o mundo não presta. Isto foi dito por um pagão. Não foi dito por um crente. Por um filósofo que reconhece não só a fragilidade, mas a maldade existente no mundo. No entanto, o cristianismo é uma religião de esperança. Você, eu, a igreja, não caminha para um futuro desconhecido. Eu posso dizer o seguinte: eu não sei o que virá no dia de amanhã para mim. Eu posso dizer isso, você pode dizer isso. Eu não sei o que me espera daqui a um minuto. Eu não sei. Mas eu sei o que me espera no celeste por vir. Porque isso eu tenho registrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Billy Graham, grande evangelista batista, ele disse: tenham tranquilidade, fiquem calmos. Eu conheço o final da história. E o final é muito bom. Basta ler o livro do Apocalipse. Marchamos para uma glória eterna. Somos regenerados aqui e experimentamos essa obra do Espírito do Santo aqui, mas para quê? Para sermos conduzidos a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Somos regenerados para a esperança, e a esperança, ela tem ainda duas características. Primeiro, a esperança, ela é viva. Segundo, ela é segura, porque ela está fundamentada em quem? Em Pedro? Está fundamentada em quem? Nos apóstolos? Está fundamentada em quem? Em algum pastor, em algum bispo? Não. Ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Está tudo aí nesse pequeno versículo. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim sendo, a nossa esperança, ela não é vaga, ela não é incerta, mas ela é definida e segura, pautada na ressurreição de Cristo, que já ocorreu. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, nossa regeneração
não seria possível e a nossa esperança não faria nenhum sentido. Aí sim, seria loucura, seria um devaneio. Mas não, a nossa esperança está pautada em um ato salvífico, histórico. A cruz, seguida da ressurreição. É um ato que se deu no palco da história humana, concreta. E esse mesmo Cristo subiu aos céus. E nós não devemos ficar como os apóstolos, olhando para o alto, vendo ele subir. Deve olhar para frente e perpetuar o trabalho iniciado por Jesus Cristo. Segundo a vontade de Deus, e não é heresia, fazer coisas ainda maiores, porque a Bíblia nos garante isso. Olhemos para frente, porque o Cristo, do mesmo modo que o viste subir, virá. Ele vai voltar. Mas enquanto isso, a igreja trabalha, a igreja luta, a igreja vence seus dramas. Dramas coletivos, mas particulares. Vamos avançando, vamos lutando. E lembre-se, quando a dor vier, glorifique a Deus, exalte. Logo depois desse vale vem um monte. Aí depois vem outro vale. Mas depois vem outro monte. Mas depois vem outro vale. Mas depois vem outro monte. E assim vai ser até a volta de Jesus ou até o dia que nós partamos para Ele. Eu sei que aqui todo mundo é crente. Eu não tenho dúvida. Até dos menores, que ainda não professaram sozinhos a fé, eu creio que Cristo, pelo seu Espírito, já está fazendo uma obra fantástica. Mesmo nos menores. Nas maiores, então, eu não tenho nem o que dizer. Nossos adolescentes. Mas todos vocês são crentes, são cristãos. A pergunta que eu me fiz, mesmo sendo pastor, eu faço para vocês. Vocês têm, de fato, colocado a sua confiança em Cristo? E têm a convicção que você já recebeu o dom da vida eterna? Ah, sim, pastor. Ok. Então você tem exaltado a Deus pelo dom da vida eterna, tem glorificado a Ele, porque esse é um presente tão maravilhoso que nem um câncer, nem a morte, nem a perseguição, nada pode roubar de você essa realidade. Até a mais terrível e nefasta enfermidade pode nos jogar no chão, mas não tem o poder de nos tirar esse dom que nos foi concedido. A sua cidadania celeste está garantida, não por você, mas por aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Você tem se deleitado nele e tem vivido de modo digno essa gloriosa vocação. Você é um vocacionado. Ah, pastor, eu não sou seminarista, não, nem vou para o seminário. Mas ainda assim você é vocacionado. Você recebeu um dom, porque não existe crente sem dom. Existe crente até com mais de um dom. Mas crente sem dom não existe. Porque se não tem dom, você ainda não é filho de Deus. Você tem vivido de modo digno dessa gloriosa vocação? Nem toda a eternidade será suficiente para nos alegrarmos em Deus e agradecermos a Ele, por não estávamos perdidos. E fomos achados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E fomos contemplados com vida. E vida eterna que começa desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai,
nós sabemos que já passamos, já vencemos o momento da contrição e da súplica. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, é verdade. Mas Deus, mediante esta palavra, queremos mais uma vez pedir perdão. Quando, ó Deus, nós deixamos que as nossas lutas e as nossas dores, que são reais, falem mais alto do que a gloriosa salvação em Cristo Jesus. Eu falo de mim mesmo, Deus, porque eu não posso mentir diante da congregação que foi confiada às minhas mãos. Deus, me perdoa e perdoa esta congregação, quando eu e essa congregação, e quando nós juntos, damos mais atenção às dores do tempo presente, do que, Deus, contemplarmos as maravilhas do celeste por vir. Nos perdoa, Deus, quando permitimos que a nossa visão seja nublada pela dor, que por mais agressiva que seja, ela é temporal, um dia ela cessa, mas a alegria da eternidade não tem fim. Tem piedade de nós e ajuda-nos a entender esta verdade. E ajuda-nos, ó Deus, nas nossas lutas, nas nossas dores, nossas enfermidades, nossas tristezas, louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Alegrarmos com o que Tu és, com o que Tu tens feito em nossas vidas. Alegrarmos, ó Deus, com o maior presente, a maior dádiva que é a salvação em Cristo Jesus. Alegrarmos, ó Deus, por já estarmos experimentando esta regeneração que irá nos conduzir para a glória eterna como Tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.